nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Eu espero que esteja tudo muito bem com você. E hoje nós leremos mais 3 capítulos do livro de Gênesis. Estamos quase finalizando a leitura do livro de Gênesis, ok? Leremos os capítulos 46, 47 e 48. Então vamos orar? Pai, muito obrigada. A palavra que está forte no meu coração é realmente gratidão, as muitas maravilhas, as revelações que o Senhor tem nos dado, esse tempo que o Senhor tem nos chamado para esse lugar de mais intimidade contigo. Eu só tenho a agradecer, Pai, agradecer por cada pessoa que está nos acompanhando, pedir que o Senhor nos dê forças, que o Senhor nos encoraje todos os dias para que nós possamos terminar a leitura da Tua Palavra, Senhor, não por performance, nem por se vangloriar acerca disso, mas para conhecer-te, Pai, cada dia mais, cada dia reconhecer o Teu caráter, conhecer as coisas que o Senhor fez em detalhes. Muito obrigada, Senhor. Eu te louvo, te agradeço e peço que o Senhor continue derramando do teu entendimento, para que os nossos olhos sejam abertos, que a tua revelação desça ao nosso coração. E muito obrigada, Senhor. Gratidão em nome de Jesus. Amém? Bom, então Gênesis capítulo 46. E Israel iniciou sua jornada com tudo que ele tinha e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios a Deus de seu pai Isaque. E Deus falou a Israel em visões noturnas e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Aqui estou. E ele disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas em descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito, e eu também certamente te trarei de lá novamente. E José colocará sua mão sobre os teus olhos. E Jacó levantou-se de Berseba, e os filhos de Israel carregaram Jacó, seu pai, e seus pequenos, e suas mulheres, nas carroças que Faraó havia enviado para o levar. E eles tomaram seu gado e seus bens que haviam obtido na terra de Canaã e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele. Seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente ele trouxe consigo para o Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito, Jacó e seus filhos. Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque e Palu, Esrom e Carmi. E os filhos de Simeão, Gemuel e Jamim, e Oade e Jaquim, e Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá, Ionã e Selá e Pérez e Zerá. Mas e Onã morreram na terra de Canaã, e os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. E os filhos de Issacar, Tola e Puva e Jó e Sinrom. E os filhos de Zebulon, Serede e Elon e Jaleel. Estes são os filhos de Lia, que ela deu a Jacó em Padã-Arã, com Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zifion, e Agi, e Suni, e Esbom, e Eri, e Arodi, e Areli. E os filhos de Azer, Imna,
e Isvá, e Isvi, e Berias, e Serã, irmã deles, e os filhos de Berias Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia, e ela deu estes a Jacó, 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer, e Asbel, e Gerã, e Naamã, e Ei, e Ros, e Mupim, e Upim, e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo foram 14 almas. E o filho de Dan, Uzim, e os filhos de Naphtali, Jazeel, e Guni, e Jezer, e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e ela deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram de seus lombos, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas as almas foram 76. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, foram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, foram 70. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e anunciarei a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso negócio? Então direis: teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo o pastor de ovelha é abominação para os egípcios. Gênesis capítulo 47. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai e meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos.
habitem na terra de Gósen, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maioria do gado sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó seu pai e o pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos de tua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Pouco e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grande, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Achando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: dai o vosso gado, e eu vo-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas, e dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os animais. Nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extremamente sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar às cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graças aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José
pois pôs isto por estatuto até o dia de hoje sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão e frutificaram, e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho e disse-lhe: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, mas que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. E disse ele: Jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Gênesis capítulo 48. E aconteceu depois destas coisas que disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e um deu parte a Jacó e disse: Eis que José, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés são meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata. E eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: Esses são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: Peço-te, traze-mos aqui para que os abençoe. Os olhos, porém, de Israel estavam carregados de velhice, já não podia ver bem, e fê-los chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. E Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou José e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia,
o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos e tomou a mão de seu pai para a transpor de sobre a cabeça de Efraim à cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a tua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: Eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tomar a terra de vossos pais. E eu te tenho dado a ti um pedaço de terra mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Amém? Os irmãos podem ter percebido que a leitura ficou um pouco diferente, né, da linguagem, mas é porque o meu computador ele deu uma travada e ficou bastante tempo sem voltar, então eu achei melhor gravar com a Bíblia, essa versão nossa mesmo, né? Almeida Fiel, tá bom? Então foi uma leitura boa também, amém? Deus abençoe então. Uma coisa que eu queria pontuar, né, que eu percebi, é que de uma certa forma Gênesis faz uma ida e volta, né? Ele conta pedaços e volta novamente pro, né, o passado deles lá, né, um presente, e é bem interessante isso, né? Só percebemos quando lemos mesmo, quando fazemos essa leitura corrida, ampliada da Bíblia, né? Muito interessante, né? Bom, então Deus abençoe. Nós estamos a 2 capítulos do final de Gênesis. O próximo vídeo, então, nós terminaremos a leitura do livro de Gênesis, né? O livro do início, da origem, tá bom? Deus abençoe você e a sua casa. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo.